Bem-vindas todas a quem vai assistir, né, no futuro essa nossa transmissão de hoje. E é com muita alegria, com muita, é com um sentimento de muita emoção que hoje eu vou dar início a esse portal. E assim, para quem não, né, é, ainda não sabe, né, essa frequência ela está sendo ativada no início da onda encantada do Sol dentro dos códigos do tempo, numa lua nova, né? Que nos convida a uma nova perspectiva, é um reset interno, né? Então, nós vamos vivenciar o início do portal da luz turquesa, que é um chamado que eu recebi há 4 anos, né? Mais ou menos, como bem me lembrou a minha amiga Verônica, linda, que eu amo, todas vocês. E eu me lembro que eu recebi a primeira vez essa frequência no meu coração quando eu estive na Nova Terra, em 2019. Eu tive uma conexão com essa frequência e eu nem sabia do que se tratava. E foi quando eu iniciei a minha jornada, vamos dizer assim, de um retorno, né, complexo a mim mesma que vem de lá para cá acontecendo, né? Isso são, aí faz as contas, é um tempo razoável, 2019 para 2026, né? Do gregoriano. Então a gente não vai se ater muito assim aos códigos do tempo. Então a gente vai transitar um pouco nessas duas linguagens para que as pessoas elas entendam o que que a gente está fazendo aqui, porque essa é uma sintonia com a luz da Mãe Divina, a Mãe Cósmica, a Mãe da Criação, né? Que dá e deu origem aos universos criados visíveis, né? E que sustenta toda essa nossa realidade aqui, todo esse nosso quadrante cósmico, né? Da Via Láctea, nessa nossa experiência humana. E essa primeira conexão que eu tive ela foi num momento que eu estava assim muito desnorteada, né, e até desconectada. E quando eu cheguei lá, eu cheguei como se eu tivesse assim aterrissado num outro planeta, né? Quem não sabe o que é a Nova Terra é um local que existe, né, com o objetivo de preparar o planeta para as novas frequências agora que a gente está adentrando com a ciência da lei do tempo. Ela é ancorada e coordenada pelo André Steiler, que cuida muito desse oásis, né? Ele fica em Canela, Rio Grande do Sul. E por que que eu estou trazendo isso? Porque, basicamente, a gente, quando inicia uma jornada, a gente honra o início dela, né? A gente honra os nossos ancestrais. Então, vamos dizer que os ancestrais das estrelas, ali naquele momento, me colocaram nesse caminho e hoje eu cheguei, né? E no meio dessa jornada, desse percurso, o que dois pontos assim que me marcaram. Um, logo que eu retornei de Minas Gerais, eu fiz a conexão com o livro do conhecimento de Mevilana, né? Eu acessei essa frequência um dia antes, né? Era um dia de sol cósmico, ou seja, estava fechando o ciclo do Tzolk'in, né? Eu recebi um código que era uma gota. E aí, quando eu comecei a estudar o livro, no fascículo que eu iniciei o estudo, falava exatamente sobre isso. Eu falei assim, não. E aí eu fiz um desenho, né? E era exatamente o que estava lá na frequência do livro. Eu falei, bom, eu vou descobrir um dia o que é isso, né? E aí foi passando o tempo.
E, na verdade, é, esse é um chamado que eu venho sentindo. Eu já ancorei a energia das meditações do coração de cristal da Terra em 2013, do Gregoriano, até mais ou menos 2017. E, e agora eu sinto que é o momento de retornar, né, a conexão com essa frequência, com esse portal. E para falar um pouquinho sobre isso, né, eu vou trazer uma informação que a egrégora me pediu, mas antes a gente vai fazer uma abertura, né, a energia já está ancorada, mas a gente vai, assim, aprender um pouco sobre esse portal que é o portal do coração energético, tá? Ele é a sede da nossa. É um centro de inteligência vibracional que permite que a gente acesse a nossa multidimensionalidade. Então, tudo o que acontecer nesse portal, ele vai acessar a nossa multidimensionalidade em muitos níveis. Então, é muito provável que cada uma vá, né, vivenciar sua própria experiência e receber muitas curas nesse portal, porque ele trabalha basicamente, né, com uma triangulação importante entre a glândula pineal, a pituitária e o timo, que faz justamente essa conexão entre mente e coração, coração e mente, né? Que é esse grande portal multidimensional que nos permite acessar tantas realidades, né? Tantas versões nossas, quantas nós estivermos necessitando acessar. Porque do que se trata isso? É justamente reunir as nossas partes, principalmente aquelas que estão esquecidas, né? Ou feridas, né? E fortalecer todas essas nossas partes. Então, esse portal energético, ele é a sede da nossa alma. Então, para começar, a gente coloca os dois pezinhos assim, bem plantadinhos no chão, né? Pineal, pituitária e a glândula timo. Então, a glândula pineal, ela é o nosso terceiro olho, tá? Ela tá bem no centro do cérebro, entre o corpo caloso, no meio do corpo caloso, entre os dois hemisférios, tá? É, ela fica bem nessa direção, e a glândula pituitária fica um pouquinho abaixo, né? E a glândula pituitária rege o hipotálamo, que tem conexão de uma com a outra. Elas estão muito conectadas. Então, ali a gente está conectando o chakra coronário e o frontal, quase que simultaneamente. Então, ela abre o nosso campo de visão e a nossa conexão espiritual com o cosmos, com a fonte. E a glândula timo, que é a glândula que corresponde ao nosso chakra cardíaco, que na verdade é o próprio centro energético do coração, né? Onde está habitando a joia da alma, a nossa joia, que é esse diamante diminuto. Então, nós vamos nos conectar com esse diamante e ativá-lo todas as vezes que a gente acessar o portal, tá? Então, existem iniciações que são feitas dentro da luz, né? Água marinha com os crânios de cristal. E isso já foi ancorado há alguns anos pela Carmen aqui no planeta, né? Balesteiro. E essa luz, ela ativa essa conexão. Então, a partir do momento que nós recebemos essa ativação, esse portal ele fica aberto, né? E a gente tem um aporte energético, uma condição de lidar com as vibrações do nosso entorno com uma outra qualidade. É como se você fosse assim um filtro, você vai filtrando.
as impurezas, tanto externas quanto internas, e você não, o seu emocional, ele realmente fica ancorado, como que abraçado. O nosso corpo emocional, ele está num momento muito importante de ser tratado, né, por nós, com a devida importância que ele tem. E eu vou falar um pouquinho disso também. Então, a gente vai tocar o nosso coração, espalmando as mãos assim, ó, acima. Vamos fazer algumas respirações lentas e profundas, escoando, né, para o centro da terra. Todo e qualquer pensamento, toda tensão, vai se abrindo agora para essa conexão sagrada com o seu coração, como um vórtice de luz que se abre agora numa grande espiral. Vai sentindo esse diminuto diamante dentro de uma espiral. Ele toca o centro dela e o centro dessa espiral está exatamente sobre o seu cardíaco. É como o centro da galáxia que se abre para você agora. Apenas se conecte com essa frequência. Perceba, sinta ou capte. Não se preocupe em ver nada. Você não tem que ver com os olhos. Você precisa sentir. E vá sentindo do centro dessa espiral um feixe de luz branca, cristal, que desce pela coluna, vai descendo pelos pés e se ramificando como raízes. E você vai se ancorando agora, ocupando o seu lugar no círculo, sentindo esse mesmo vórtice de energia para o alto, tocando o centro da galáxia. E vai soltando todo o peso. Ah, e vai sintonizando com essa energia cósmica e telúrica e abrindo ainda mais a sua consciência. Nesse silêncio profundo, caminhando na direção, em consciência deste coração. Abra essa experiência agora, como se você estivesse diminuindo o seu tamanho e fosse uma pequena criança. Olhe para você como uma criança das galáxias, uma semente das estrelas. Você é essa criança sorridente que olha para você agora. Olhe bem nos olhinhos dela. E ela aponta agora na direção de um portal. Ela pega na sua mão, você vai caminhando nesta direção.
Você dá 7 passos, até que você se depara com um portal que pode ser um portal de pedra, pode ser apenas uma porta, pode ser um grande arco dourado, o que você sentir, não importa. Ou apenas uma fenda, uma abertura numa pedra que se abre para você numa luz intensa. Vai caminhando para dentro dessa câmara, segurando as mãos da sua criança. Dentro deste local, você encontra, num primeiro momento, um pequeno altar de pedra. Ali encontram-se objetos sagrados que representam a sua própria maestria e o seu poder enquanto ser que caminhou muitas e muitas linhas do tempo aqui na Terra. Ela pede para você se aproximar deste local e você vai observando quais os objetos que tem sobre este altar. O ambiente está semi-iluminado. Você vai escolher um deles. Escolha um desses objetos e agora você vai observando à sua direita uma luz muito intensa. Você vai caminhando por essa luz e ali você percebe que esse objeto ele é solicitado, ele é requisitado para que você possa adentrar numa nova câmara, como uma chave de acesso que você pode utilizar agora. Mesmo que você talvez ainda não saiba bem como utilizá-lo, siga a sua intuição. Existe uma porta e você precisa abri-la. Sinta o seu corpo nesse momento. Essa antessala é uma câmara onde você vai sendo preparada. Se você já tiver conseguido atravessar para outra câmara, então avance agora. Nesta outra câmara existe um salão muito iluminado que você agora tem acesso a ele.
Veja como este salão lhe parece, como ele se apresenta a você. Dentro deste local, você encontra uma parte sua muito, muito, muito sutil, muito elevada. Pode se apresentar na figura de um mestre, talvez. Respire profundamente e vá sentindo toda a frequência que está sendo emanada deste local, de onde está esse mestre, essa sua parte mais elevada, para dentro de você. Sinta agora no seu coração uma abertura. Ele se aproxima de você nesse momento e toca suavemente o seu coração e a sua fronte, alternando, e a partir desse momento que você recebe esse toque tão amoroso, você começa a receber os primeiros níveis da conexão e vai sentindo agora um feixe de luz do raio turquesa que vai descendo até o alto da sua cabeça e vai banhando você por completo. Vá sentindo todo o seu corpo, físico, mental, e principalmente o corpo emocional agora, se alinhando, se estabilizando. Qual é a sua verdade? Aquela parte sua que só você conhece. Sinta agora no seu coração todas as respostas que você necessita que chegue até você. Pode não ser respostas prontas, perfeitamente acabadas. Podem ser apenas sensações, algumas leves percepções, palavras soltas. Agora você sente abaixo dos seus pés
uma geometria que vai se formando na forma de um desenho, e ele vai envolvendo agora você como se fosse um ovo, e você está dentro desta geometria. Esta geometria que vai se formando agora em volta de você, em luzes muito claras e suaves, luzes brilhantes. É a geometria da flor da vida. E você vai sentindo que essa geometria vai envolvendo todo o seu corpo, restaurando todos os seus códigos. Ah, é. Quais são esses códigos? Os códigos da sua alma. Vai restaurando a sua consciência estelar. Vai restaurando o seu eu. Vai sentindo agora intensamente essa geometria se preenchendo de uma luz suave e vai envolvendo todo o seu corpo eletromagnético, expandindo o seu corpo mental e emocional, para que você possa receber e ancorar todas essas frequências na sua glândula pineal e pituitária. E ela desce como um feixe até a glândula timo, fechando o circuito agora. Inspira. Respira, soltando o ar pela boca. Vai deixando essa frequência agora penetrar profundamente em todas as suas células. Sinta a sua experiência agora. Vivencie neste momento esta conexão com a sua essência. Vai sentindo a sua essência se abrindo profundamente diante de você e dos seus olhos, trazendo as informações importantes para você neste momento. Tá permitindo que essas frequências cheguem agora na forma de sensações, sentimentos, emoções renovadas. Vai sentindo agora essa geometria diminuindo de tamanho, até que ela se torna um ponto de luz que entra dentro do seu coração e ativa a joia da alma. Vai se conectando com a joia da sua alma, esse diminuto diamante que se abre para você agora.
E você toca nesse diamante, até que toda a sua memória seja restaurada, momento a momento, de quem você é, o que você veio fazer aqui, e se abrindo para receber os recursos para manifestar a sua verdade. Você olha ao seu lado e a sua criança está ali. E agora ela vai se tornando um ponto de luz dourada que vai flutuando até entrar dentro do seu coração. Ah, vá se conectando com essa energia, vá se abrindo a essa frequência, vá se manifestando na sua plenitude. Vá abrindo-se. Você vai agradecendo, vai passando de volta para a primeira câmara. Observe como está esse ambiente agora. E não esqueça de trazer o seu objeto com você. Nós agradecemos a Espírito Wakantanka pela permissão que estamos recebendo nesta transmissão, aos nossos ancestrais e antepassados das estrelas, por estar aqui nesse momento conosco, ancorando todo esse espaço sagrado em nossos corações, corpos, espírito, emoções, aos nossos mentores, guias e protetores, pela abertura deste trabalho e por todo o aprendizado. Ao espírito Gaia da Mãe Terra, aos elementais da natureza, às forças dos reinos do centro do planeta Terra. Agradecendo aos nossos irmãos das estrelas pela permissão e pelo acesso a essas dimensões, na luz de Deus, da Mãe Divina, das anciãs e dos anciãos dos tempos, de todo o início e que retorna agora, possamos restaurar a nossa energia profundamente, nos abrindo à expressão mais pura e mais elevada do ser que somos em essência, ativando aqui e abrindo a conexão com o portal da luz turquesa, que gradativamente vai revelando a cada um aqui, a cada uma de nós, o propósito da nossa própria existência.
Qual é o seu próximo passo? Vamos dar início, vamos ocupar o nosso espaço aqui no círculo, esse espaço sagrado, abrindo para partilhas. Podem ancorar palavras no chat se vocês sentirem, para que essas palavras também possam reverberar no campo. Inspirando e expirando, retornando lentamente ao espírito dos nossos animais de poder. Também damos as boas-vindas para que estejam conosco neste momento, nos trazendo a proteção tão necessária para atravessarmos a jornada mítica da alma. Este é o chamado. Ah, eia, vai soltando, trazendo essa consciência para o aqui e agora. Muito bem. Podem ancorar as palavras aí no chat. Bebendo aguinha. Todas bem? Muito bem. Nossa, subiu um calor enorme agora. Quentou tudo. Muito bem. Eu sou o que eu sou. E eu lembro o que eu sou. Cura, integração. Muito bem. Maravilha. A gente ancora essas palavras aqui no campo. Renascimento. Maravilha. Excelente. Muito bem. Todas bem? Então, hoje, renovação. Maravilha, querida. Hoje a gente está assim, ancorando a energia. Depois eu vou abrir no finalzinho assim. Não vou me estender para a gente honrar o nosso tempo sagrado, né? A proposta é ficar das 6 às 7h30, no máximo, para a gente ter assim um bom aproveitamento do nosso espaço aqui, né? A gente começou um pouquinho depois, mas eu vou honrar esse tempo. E uma coisa só que eu quero trazer para ancorar aqui no campo, né, como informação, é sobre essa questão do coração energético, por que a importância disso agora? Sempre foi, na verdade, porém agora é como se fosse assim, é um item de sobrevivência. Sabe assim, quando a gente vai para uma aventura?
no meio da mata, da selva, se a gente não pode esquecer algumas coisas. Então, é, esse é o esse é o primeiro item de sobrevivência que a gente tem que colocar. Então, um cantil, uma bússola, né? Um canivete ali, né? Um protetor solar, qualquer coisa do tipo. Mas é aquele item de sobrevivência. Por que item de sobrevivência? Porque nós estamos adentrando a nova era. Apertem os cintos, porque a nova era chegou. Chegou, chegando, com tudo. Nesse início, né? Estamos dentro da onda encantada da, do anel da semente ressonante aqui, pelos códigos do tempo. Eu estou trazendo essas informações para ancorar depois com o tempo. Eu vou explicar um pouquinho mais. Só entendam o seguinte: é o momento de canalizar as nossas energias e florescer a consciência que nós desejamos expandir com mais propriedade, como plantar melhores sementes, né? Então, fazer a seleção das sementes que nós queremos plantar agora, né? Pegando aí a numerologia do ano, a gente sabe que esse ano é um ano importante, né? É um ano de início. Mas ele é sincrônico, ele está sincronizado, na verdade, tanto com as frequências cósmicas, quanto com as frequências telúricas e com as frequências, né, da consciência ainda engessada, ou, como diz o meu mestre, né, dopada, a consciência dopada. Então, a gente tem a consciência dopada. E nós que portamos as frequências, quando aproximamos de pessoas, vocês vão perceber que as pessoas vão falar que vocês estão diferentes e que vocês levam alguma coisa que nem elas sabem o que é. Nossa, como você é diferente. Nossa, eu senti alguma coisa com você que eu nunca senti em outro lugar. Então, aproximem-se dessa verdade é, e se apropriem dela, tá? E sintam-se em casa com essa frequência, porque esse é o nosso maior legado agora. Por quê? Tudo que a gente for realizar a partir desse momento vai ser a partir do corpo emocional. Tudo o que nós desejarmos vai acontecer em gênero, número, grau, intensidade e velocidade. Então, se você não tiver bem integrado com esses três centros energéticos, você começa a manifestar coisas que você não gostaria, lá no fundo, né? Cabeça quer, mas o coração sabe que aquilo não é interessante, né? Então, o que acontece? Esse é um portal de é um portal de soberania da alma, tá? Então, o coração energético, ele nos dá a soberania da nossa alma. O que que é a soberania, né? É você tornar-se apropriado da sua frequência, dos seus códigos de luz. Então, que vocês receberam hoje? Os primeiros códigos, né, do DNA estelar, né? A gente acordou eles já existem, eles foram acordados dentro da flor da vida, né? Então, é, os mestres estelares ensinam que o coração energético é o portal sagrado de retorno à memória e soberania do humano em seu aspecto natural e ascensional. Ao entregarmos o comando de nossa existência ao mestre interno que habita no portal do coração, recuperamos o nosso empoderamento e aprendemos a lidar com as situações diárias sob a perspectiva do nosso eu multidimensional, permitindo uma mudança proativa em nossas vidas. Isso aqui é parte de um trabalho que eu vou
ancorar, e é do meu mestre, né, do Robson, que na verdade iluminaram, né, Echarhotep. Então, é canalizado a partir dessa consciência estelar. E aqui o portal, a gente vai vivenciar, tá? Doses e microdoses dessa energia para curar o nosso corpo emocional e ancorar essas frequências do coração energético. Por isso, meditações do coração de cristal da Terra. A gente vai falar de vários assuntos, mas eu vou falar sempre de formas assim muito homeopáticas. Não que a gente não possa falar de muita coisa, mas o que que acontece? É para integrar, porque o mais importante é o que você recebe na meditação. Não é o que eu falo, é o que você recebe a partir da frequência. Então, o objeto de poder, ele vai te ajudar no processo de abertura dessa nova jornada. Então, cada uma recebeu o seu. Ali você, porque todos aqueles objetos são seus, mas aquele que você escolheu é o que você precisa agora para o seu início de jornada. Eles correspondem a frequências de vidas que vocês já tiveram, assim, de iniciações que vocês já passaram. Então, cada um ali pode ter visto um, dois, 10, não sei quantos ali, né? Sentiu de alguma forma, assim, veio a informação. Se vocês puderem adquirir, ótimo. Se não, né, anotem pelo menos, sim, o que que é, né? A energia que está sendo trabalhada através desse objeto de poder, para que você também tenha esse acesso, sempre que vocês precisarem desse acesso. Ele vai ajudar a trazer esse código que cada uma recebeu, tá? E ele é mais do que um símbolo espiritual, o coração energético. Ele não é só um símbolo espiritual, ele é um centro de inteligência vibracional que conecta a todo ser humano ao cosmos. É um portal de acesso direto. Você não precisa ir longe, não. Você não precisa viajar lá para nada, né? Pegar um foguete para ir para a Lua, para se conectar com o cosmos. É só fechar os olhos e sentir esse portal do coração se abrindo. Nós já temos essa consciência, só que ela não está viva, ela não está assim. É como se a gente se esquecesse. Porque, como ele é um órgão vital que faz tudo funcionar sem que a gente precise se preocupar, a não ser que ele esteja doente, né? Aí você começa a lembrar que você tem um coração, quando ele começa a dar problema, né? Aí você lembra, nossa, eu tenho um coração, gente, né? Só que ele é muito mais do que um órgão físico, porque a gente está falando de um portal energético que é exatamente esse acesso. Só que existem pesquisas já realizadas dentro da neurociência e de vários institutos. Tem um instituto nos Estados Unidos que é o Heart Math Institute, que trabalha exatamente isso. Eles estudam as frequências do chakra cardíaco e chegaram à conclusão de que o nosso coração tem mais conexões neurais do que o cérebro. Isso é comprovado. Então, nós temos um toroide de energia, a gente não vai falar disso hoje, mas sintam já esse toroide de energia se abrindo. Então, ele conecta com o centro da Terra com o centro do universo. Então, essa abertura, ela é essencial, ela é sagrada, ela é, como eu disse, é um item de sobrevivência agora. Porque quem não tiver esse chakra cardíaco aberto, vai ter problema para se sintonizar com as novas frequências. E aí vai só repetir as linhas de tempo fantasmas e fantasmagóricas, aquelas linhas de tempo assim que, né? É só nhaca, né? Dá tudo errado, como diz o outro, mas tudo bem, é escolha.
Por quê? Né? Aqui você tem uma escolha entre permanecer na distração, muitas vezes, do ego, ou adentrar o portal. E basta você se lembrar, né? Eu lembro quem eu sou. Quando você repete essa frase, né, trazida pelo Eixo-Hotep, você abre automaticamente essa consciência. Você se lembra, né? Então, esse instituto, o coração gera um campo eletromagnético do corpo numa amplitude elétrica 60 vezes maior que a do cérebro. E um campo magnético que pode ser detectado até 1 metro de distância. Isso assim, em estado de repouso, né? Vamos dizer assim, só a, a função do cardíaco mesmo. Quando a gente expande, o que que acontece? Isso aumenta a amplitude bastante. E ele funciona como um sincronizador. Então, lembrem disso. Ele funciona como um sincronizador central e como um centro de transdução de energias. O que que é um centro de transdução de energias? Tudo que passa pelo nosso coração, ele vai sendo não é só transmutado, ele é transduzido. É como se a linguagem, os códigos, passam de uma linguagem para outra com muita velocidade, né? E essa é uma sabedoria, né? Tecnologia das estrelas, mas é uma sabedoria que os nossos anciões aqui da Terra mesmo, né? Os nossos ancestrais, os aborígenes da Terra já sabiam. Eles trazem o arquétipo do curador, né? Dentro do arquétipo do curador, para quem estuda, enfim, simbologias ou tem curiosidade, vai descobrir, né? Que é um arquétipo universal, muito importante e necessário justamente para trabalhar isso. Esse centro que nos fornece essa ciência da ascensão. A nossa ascensão começa com essa consciência. E toda a cura acontece ali. Então eu vou. E a flor da vida, né? Que foi a principal geometria que nós recebemos, ela traz a codificação de toda a criação. É, todas as formas geométricas existentes, elas estão contidas dentro da figura da flor da vida. Depois eu vou colocar uma imagem da flor da vida lá no chat. E aí, você pode imprimir se você quiser, você pode meditar com a flor da vida e se conectar com essa energia, imaginando como um globo mesmo, né? Sim, a gente ficou dentro da flor e ali as coisas foram. Então, vai sendo restaurado aqueles, como é que eu posso falar? É como se ficasse assim, os nossos pensamentos, eles passam por uma distorção em decorrência da dor do corpo emocional. E essas distorções do corpo emocional, que geram essas distorções no pensamento, que geram o nosso corpo de dor, elas distorcem a nossa frequência original. E aí a gente não ancora aquela energia que está entrando no planeta, entendeu? A gente só sente como um mal-estar, só sente como um desconforto, né? Começa pensamento assim. Porque a luz está entrando e existe partes dessas distorções que não quer deixar a luz entrar e fica naquela briga interna. O novo está chegando, mas o velho não quer deixar espaço, sabe aquela coisa? Fica brigando ali, a pele velha com a pele nova, né? A coisa toda ali não vai para frente. Por quê? Por conta dessas distorções. Então, a flor da vida ela ajuda a limpar essas distorções, a calibrar internamente, meio que ajustar a frequência
tá? Para originalidade, para a origem dos nossos códigos estelares. Como é que você vai saber? Intuição pode vir em sonho, você pode sentir, às vezes você quer desenhar, faz um desenho, pode vir na forma de, às vezes você vê um livro e se conecta com ele, porque são códigos universais, então outras pessoas também já receberam. Ou você pode ter uma clareza muito grande, que é essa ideia, vinha assim, ó, esse é seu, esse é para você, tá? Eu vou apresentar aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Não é esse o desenho, mas esse é o que ancora a frequência aqui do portal, tá? Que é uma frequência de Miguel também. A gente vai ter a presença dele com certeza, tá? Então é bem aquele desenho que eu fiz, só que a espada do lado do desenho eu pus para baixo, né? Mas ela se apresenta assim, para cima. Então vocês podem sentir esse código do portal no coração de vocês. Então aqui tem a flor de lótus, a chama trina e a espada de Arcanjo Miguel, trazendo, né, toda essa esse corte daquilo que não serve mais, daquilo que não precisa mais ficar, da experiência que já foi, o que, né, já cumpriu a sua missão. É como um símbolo de reiki, vamos dizer assim. A gente pode sentir como, né, uma emanação de luz, tá? Depois eu também vou mandar lá. Depois eu quero ver se eu consigo digitalizar, eu não sei, né? Alguém. E aí a gente vai ter ele como o nosso, como é que fala? O logo do nosso portal. Pede ajuda para IA, Hum, é, fotografa o desenho, coloca eu, na IA e pede para ela transformar em algo gráfico de alta qualidade. tá. Mas aí eu tenho que fotografar, né? Tem. Tá. Vou tentar fazer isso. Aí, quanto mais detalhado for a sua instrução, melhor. Que o fundo seja branco, que tenha dimensões X, que esteja em alta qualidade, que mantenha as cores do desenho original, que mantenha as proporções do desenho original, e aí a IA vai lapidando isso para você. Perfeito. É, eu já estou fazendo algumas coisas assim. Acho que eu vou fazer isso. Vou ver se eu. É que com a imagem assim eu não fiz ainda, mas acho que vai dar certo. Mas assim, tragam esse código com vocês, porque ele é um código que ancora, né? Não só a frequência de Arcanjo Miguel, mas de toda a egrégora do portal, e que vai ajudar todas, né? Que eu sei que esse grupo vai crescer bastante, eu sinto, né? Vão chegar as pessoas que tiverem que chegar, para que aquilo que são as novas frequências do planeta possam também se ancorar através dessa nossa nova abertura de consciência. Que não é uma coisa tão nova assim, a gente já viu isso muitas vezes, mas existe uma qualidade de energia diferente, porque a gente está ancorando as chamas fundadoras. O que que são as chamas fundadoras? É a frequência da chama trina, só que a partir não só do nosso coração, a partir de né, da fonte mesmo, da Mãe Divina. Então, assim, existem vários estudos profundos, né? Eu vou depois enviar uma frequência da que é inclusive da academia do UTARC, né? JJ UTARC, que é o canalizador das chaves de Enoch, tá? As frequências do eu sou, Eia Ashereia, né? Em hebraico. Eu sou, exatamente. Para que a gente consiga, assim, né? Em momentos mais necessários, trazer essa frequência do som
mais a frequência do portal. Então, esse é o nosso primeiro trabalho. E aí, assim, como foi? Me contem um pouco. Quem quiser partilhar um pouquinho. Quero ouvir vocês. Quem quer compartilhar só um pouquinho de como foi a experiência? Então, vou falar. Teve alguns momentos que eu fui desligada, mas eu acho que nos momentos que tinham instruções muito importantes, eu estava presente, né? O tempo inteiro, a luz azul turquesa, ela foi abundante no portal, na atmosfera, é como se estivesse assim na atmosfera. E aí, depois que eu passei na antessala, era muito difuso o que estava naquele altar, não era possível para mim visualizar aquilo, Fica não era. tranquilo. Mas, na hora que você falou que algo seria a chave que viria, um objeto, simplesmente se materializou, assim, como se tivesse na minha mão, e é uma bola de cristal que eu tenho no meu consultório. Hum, tá. Ela é deste tamanho, assim, e ela é um cristal arco-íris, que quando eu Hum, comprei eu enlouqueci aquilo, eu não sabia por que que eu tinha comprado, Agora você já mas sabe. é assim, eu já aprendi a ficar tranquila que o tempo da espiritualidade é diferente do tempo aqui, né? Eu tenho essa bola já faz uns 2 anos, assim. Olha. E, e aí, na hora de ir, né, para outros lugares, para outras dimensões, desde que a gente faz a multidimensional, que eu enxergo esses portais de uma forma diferente. É como se eu estivesse num lugar totalmente vazio e que existem em todos os lugares como se fossem buracos, como um buraco negro ou um buraco de minhoca, sabe? Sim, 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 é E isso. aí, e aí assim, eles na multidimensional eles se alinham e achatam e o tempo e o espaço ficam todos um só quando a gente faz a multi. Mas aqui não aconteceu isso. Eles permaneceram onde estavam e desta bola começou a sair raios e esse raio escolheu para onde eu deveria ir. Eu simplesmente fui materializada naquele lugar, né? E outra coisa que eu também achei muito interessante é que existe um mestre que me acompanha. Eu já achei que ele fosse muitas pessoas, até que ele fosse meu anjo guardião, mas eu acho que não é. Que ele vinha quando a gente fazia as meditações do Buda Dhyana. Ele é sempre Hum, inteirinho de branco, inteirinho de branco. E aí, desde que a gente parou de fazer aquelas meditações, ele sumiu, nunca mais apareceu. E hoje, antes de você falar que até, ele já estava ali. Ele já estava ali. Quando eu cruzei o portal azul turquesa, ele já estava ali me esperando. olha só. E ele me acompanhou e eu senti forte a presença dele. E Tá. aí, eu vou falar uma última coisa, não quero muito ocupar o tempo de todo mundo, Não, mas tranquilo. são feedbacks importantes. Ontem, eu participo de um grupo regular também de meditações e o meu processo, ele está assim, muito potencializado ali. E eu cheguei num ponto crucial, assim, para minha integração e evolução, que é curar uma dor que vem de muitas vidas passadas. E a Tá. moça que canaliza, ela canaliza ali, né? A energia dos anjos, ela canalizou um recado para mim, que era como se eu tivesse cindido em dois, e o meu lado direito é o lado que está doente, que dói, e o lado Hum, esquerdo é o lado luz que está são, que eu precisava integrar e eu precisava entrar em contato com essa dor, né? Para poder acolhê-la, tratá-la, transmutá-la, iluminá-la. E quando chegou no final da meditação, todo o meu lado direito, principalmente um ponto ali perto da escápula, doía horrores. E quando você falou do animal de poder, eu não acho que era um animal de poder. Eu acho que é um animal que veio para me curar. Veio uma serpente e hum, ela deu uma mordidona ali, naquele ó, lugar.
entrou aquele veneno e assim foi uma dor lancinante. O negócio foi descendo, foi uma dor lancinante. E depois passou, tô ótima agora. Nossa, que lindo, que forte. Foi muito forte, Marisa. Gratidão, gratidão, porque foi muito forte. Nossa, que relato lindo, Verônica. Lindo, amiga. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso isso. Isso é muito importante, porque para quem vai, né, assistir também depois, ter essa troca no final, eu vou deixar sempre esse espaço para quem quiser, né? Não precisa ser todo mundo, mas porque eu vejo assim que não é uma coisa imaginária da cabeça. Porque as pessoas acham que você fazer meditação conduzida, guiada, é como se você fosse contar uma historinha, sabe? Vai contando uma historinha e é, essa historinha que vem da minha cabeça, e aí você vai vivendo essa historinha. E não é isso. Uhum. Não, não é. As presenças estavam todas aqui. Até o meu cachorro mudou de lugar. Caramba, a minha gata tá aqui, deitada, igual uma esfinge. Agora ele voltou, né? Mas na hora que aconteceu, ele foi lá para trás. Os cães e os gatos, né? Eles são guardiões e eles vêm da frequência da estrela Sirius. Sirius A e Sirius B, né? E assim, gratidão, né? Isso é uma grande. Ai, que fofo, gente. Acho tão linda essa raça. É uma grande confirmação, né, de que realmente é isso, o portal está aberto, né? Ele veio para isso, para curar essas energias, para quem estiver presente. E eu senti a frequência dos animais no final mesmo, como se eles viessem meio que selar o processo e assim fazer aquela limpeza final, sabe? Assim, tipo, porque os animais eles não têm só a frequência da própria energia animal, mas cada um tem uma característica, e tem os animais de cura. O seu animal de poder, ele também é um animal de cura para você, entende? Muitas vezes ele vem, ele é uma proteção e ele é um guia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso também. Porque esse trabalho, ele também traz a energia xamânica, né? Quem me conhece sabe, né? Não tem como, né? Fugir disso. Então, gratidão. Imensa, imensa, imensa. Quer falar, Letícia, um pouquinho? Como foi? É aquele mesmo problema. Dá para falar? Não dá, né? Não? Escreve lá. Escreve lá no chat ou manda um áudio pra gente. Lá no grupo, né? E aí você vai trazendo. Qualquer coisa a gente também vai trocando lá, porque aquele grupo também vai ser um grupo de cura, né? A gente vai fazendo algumas trocas, podem trazer experiências, como foi durante o período, então até o nosso próximo encontro. Eu pensei em fazer a cada 15 dias, mas eu vou sentir. Por enquanto, realmente é na frequência do início, né, de cada lua. E vai, nesse horário é o melhor, porque é um horário que tá, né, o pessoal tá mais tranquilo, assim, tá em casa, então vou manter esse horário, tá? E é isso. Ju, você não consegue falar, né? Tá caindo. Tá. Então é isso, tá? Uma outra coisa que eu vou deixar também importante, que é a questão da energia do ponto zero. É na energia do ponto zero que nós criamos. Então, por que que a gente limpa esses corpos, né? Essas dores, né? Quer dizer, se foi uma coisa de tantas e tantas e tantas, pode ter certeza que alguma coisa agora vai mudar. Alguma repetição na sua vida, assim, puta, isso não muda, isso não muda. Agora vai mudar. Pode não ser da hora, né, do dia para noite, assim, tipo, né, que tem um passinho de mágica, mas
Começa a utilizar a sua bola para fazer a conexão agora com o seu coração. E aí você vai recebendo os downloads de informação, tipo assim, o que estava se repetindo e agora que eu posso dar o próximo passo. Qual é o meu próximo passo? Essa é a pergunta, né? Já que agora eu não repito, o que que eu vou criar? O que que eu estou criando? Qual é o meu próximo passo? E esse objeto também é para isso, né? Então, é um facilitador de consciência para que você possa se lembrar do seu poder, o poder que você carrega dentro da sua alma, né? Com esses códigos. Então, provavelmente você vai ter acessos, tá? Intuições sobre alguma guiança que você precisa ter, até para o trabalho que você faz, seja lá no Ser em Dança e outros que você possa até ancorar depois, tá bom? Porque é isso, na verdade, a gente está resgatando o nosso poder, a nossa maestria, né? E essa, digamos assim, facilidade de entrar e mergulhar ali, né, por algumas vias do inconsciente, eu sempre tive, mas nunca tinha essa percepção, né, de que isso era algo tão ancestral. Então a gente vai percebendo, né, que vai ficando refinado com o tempo e que o nosso remédio que nos cura também pode ajudar, né, na nossa jornada de curadoras também de outras pessoas, ok? Então, honrando o nosso tempo, né? Porque ele é sagrado, não numa questão de rigidez de horário, pode acontecer, e em alguns momentos, às vezes, um relato é orgânico, tá? Mas o que eu sinto é que, assim, a frequência ela é muito forte, então ela não pode ser é, dispersada, assim, com outras coisas, né? Com outros assuntos. Então, a gente vai, ancora bebendo água, bebam bastante água, tá? Eu até esqueci minha garrafa d'água, mas bebam água, né? Integrem, se puderem, assim, tipo, sai um pouquinho lá né? Vê a lua tá nova, mas recebe ali a frequência da lua nova, veja o que que você quer criar agora, né? O que que você quer pôr nesse espaço que esvaziou aí, né? Essa dor que saiu agora, eu posso, né, respirar diferente, né? Olha que coisa boa. Então, o que que vai chegar para preencher esse vazio, entre aspas, que ficou, né? E é isso. Quer falar, Ju? Consegue falar um pouquinho? Ela entrou duas vezes. Tá bom. Consegue? Acho que ela não tá conseguindo falar. Tá, tranquilo. Eu vou fechar com uma oração do Pai Nosso em aramaico, que ela é uma oração muito forte, depois eu vou colocar lá também, para a gente poder selar esse nosso encontro, nessa energia de Deus Pai e Mãe, através da oração de Jesus, né, no monte, quando ele abençoou o pão e os peixes e multiplicou, né? Ele também trouxe essa oração que nós conhecemos como Pai Nosso, mas essa versão era a original. Então, pai e mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir o nosso caminho,
respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade, as aparências das coisas do mundo nos iludam e nos liberte de tudo o que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo fecundo onde crescem as nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecendo ao Espírito, a Cantanca, grande mistério, pela guiança, proteção, iluminação e permissão aos nossos anjos, guias, mentores, protetores, guardiões, nossos animais, aos elementais da terra, ao Espírito Gaia, Mãe Terra, aos nossos irmãos e antepassados das nossas linhagens sanguíneas, que possam abençoar o nosso caminho, a nossa jornada, que na abertura deste portal possamos receber todas as bênçãos da Mãe Divina e das sagradas anciãs e anciãos de todos os tempos, que possam chegar até nós aquilo que nos pertence, aquilo que nos cabe e aquilo que precisamos para dar os próximos passos da nossa evolução. Que o nosso coração agora esteja ancorado na frequência turquesa da luz da Mãe Divina, para que possa se expandir pela própria grade energética de luz cristalina do corpo da Terra e possa chegar a todas as pessoas que mais necessitarem. Que este trabalho seja ancorado na luz, envolvido pela luz, sustentado pela luz e distribuído pela luz divina. E que o amor preencha os nossos corações, a sabedoria nos dê a direção e o poder, a manifestação. E assim é, está feito. Uau! Gratidão, meninos. Um beijo enorme no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Omar, se você puder, coloca no grupo essa oração. Que coisa Coloque. mais linda. Linda, né? Linda. Ela é maravilhosa. Vou pôr sim, já vou pôr lá, tá? Um beijo, queridas. Boa noite. Boa noite para todos.